Pode ser perigoso ser inimigo da América, mas ser amigo da América é fatal. Essa foi a brutal avaliação de Henry Kissinger sobre a política externa dos Estados Unidos da América, e hoje a Ucrânia está descobrindo isso da pior maneira. A reviravolta de Trump sobre a Ucrânia levantou sobrancelhas na Europa e até mesmo na própria América. Antes defensor da ajuda militar para Kiev, agora ele aparenta querer mediar um acordo com Moscou que deixaria a Ucrânia em dificuldades. Sem portas fechadas, a equipe de Trump supostamente ofereceu aos russos concessões substanciais, incluindo território ucraniano, alívio das sanções, retirada das tropas americanas da Europa Oriental e impedimento da Ucrânia de se tornar membro da OTAN. E enquanto as negociações ainda estão em andamento, a Rússia ofereceu pouco em troca. Essa mudança repentina levanta a questão por que Trump está cedendo tanto. O que ele vê em um acordo com Putin que faz valer a pena abandonar a Ucrânia, um país que já recebeu apoio bipartidário e inabalável? É uma mudança estratégica genuína ou apenas uma negociação imprudente? Bem, para entender os objetivos de Trump, temos que olhar para o quadro maior. A única coisa que você nunca quer que aconteça é que você nunca quer a Rússia. Bem, eu vou ter que desunir eles e acho que posso fazer isso também. Esse é o Trump prevendo sua abordagem em uma entrevista de outubro de 2024. A guerra na Ucrânia se prolongou mais do que muitos anteciparam. Isso tem custado recursos e foco dos Estados Unidos da América? Trump e seus conselheiros de segurança veem a necessidade de mudar as prioridades, acreditando que Washington deveria se concentrar em conter a China, em vez de se envolver em conflitos intermináveis na Europa Oriental. Em diversos pontos, a política de Trump quanto à Rússia espelha uma antiga tática da Guerra Fria, criada por ninguém menos que o próprio Kissinger. A lógica é simples: se dois inimigos estão próximos, afaste um deles. Funcionou nos anos 70, quando os Estados Unidos da América cortejaram a China para isolar a União Soviética. Agora Trump parece querer fazer o mesmo truque ao contrário, virar a Rússia para conter a China nas próximas décadas. Mesmo nessa perspectiva, a Ucrânia se tornou um peão, fadado ao sacrifício no grande tabuleiro de xadrez. É assim que a geopolítica funciona. Algumas alianças duram apenas até que um acordo melhor apareça. Rússia e China entendem perfeitamente o que Trump está tentando fazer. Em antecipação, Pequim agora está em uma ofensiva de charme própria. Quer fortalecer a coordenação com a Rússia, está hospedando conversas nucleares e realizando exercícios navais conjuntos, enquanto promove produtos russos em casa, enquanto mais petróleo russo foi importado para a China do que nunca antes, e o comércio entre os dois atingiu um novo recorde. Mas muitos desses eventos também são um tanto artificiais. Pegue a história da China e da Rússia, fortalecendo a coordenação em assuntos internacionais. Parece razoavelmente objetivo a princípio, mas quando você olha para a propriedade das fontes, 54% vem de fontes governamentais. Então sim, muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Há poucos detalhes sobre o plano de paz de Trump para a Ucrânia. Diplomatas americanos e russos revelaram pouco sobre a extensão e o alcance das negociações. Tudo o que sabemos com certeza é que as conversas estão acontecendo durante a fase mais perigosa da guerra na Ucrânia. Isso requer alguma explicação. Em novembro de 2024, a administração Biden permitiu que Kiev usasse mísseis de longo alcance contra alvos dentro do território russo reconhecido internacionalmente, incluindo mísseis ATACMS, fabricados nos Estados Unidos da América, e mísseis Storm Shadow, fabricados no Reino Unido. A Ucrânia utilizou essas armas atingindo alvos em Bryansk e Kursk. Esses ataques deixaram o Kremlin em alerta, não por causa dos danos que causam, mas por causa da indiferença da América para com o dissuasor nuclear de Moscou, algo que os russos comunicaram muitas vezes. Putin, por exemplo, disse que as forças ucranianas não podem usar armas como ATACMS e Storm Shadow sem assistência técnica do pessoal da OTAN. E assim, do ponto de vista russo, quando a Ucrânia usa essas armas, é como se a própria OTAN estivesse atacando a Rússia.
Embora os ATACMS tenham sido usados contra alvos na Crimeia, sem muita retaliação, atingir alvos dentro das fronteiras continentais da Rússia é um passo acima na escada de escalada. Então, em resposta ao que vê como agressão da OTAN, o Kremlin publicou uma nova doutrina nuclear em novembro de 2024, uma que diminui o limite para o uso de armas nucleares. Esta nova política facilita para os russos o uso de armas nucleares contra países não nucleares como a Ucrânia. Como demonstração de força, a Rússia disparou um míssil com capacidade nuclear em uma base militar em Dnipro. O dano foi relativamente pequeno, então o míssil provavelmente não tinha carga e serviu apenas como uma demonstração da determinação da Rússia. Ainda mais tarde, em fevereiro de 2025, os russos usaram um drone com uma ogiva de alto explosivo para atingir a antiga usina de Chernobyl na Ucrânia, o que danificou seu escudo de radiação, embora não houvesse sinais de vazamento de radiação. De qualquer forma, esses incidentes mostram os crescentes riscos nucleares e a necessidade de negociar um cessar-fogo. É por isso que Trump está com pressa para fechar algum tipo de acordo com Putin. Um acordo em que a Ucrânia cederia território, recursos e soberania para a Rússia. Em troca, Trump espera que Putin se alie a ele contra um adversário muito maior e mais poderoso no Extremo Oriente. Por mais calculada que pareça, a política de dividir e conquistar de Trump em relação à Rússia e à China decorre de uma leitura equivocada do passado e de um mal-entendido do presente. A política trilateral de Kissinger teve sucesso por dois motivos. Em primeiro lugar, na época de sua viagem secreta à China, em 1971, Moscou e Pequim já eram inimigos amargos há anos, e a China procurou melhorar as relações com a América como um contrapeso ao poder soviético. Em segundo lugar, na época, Moscou queria reparar os laços com Washington para reduzir a pressão tanto da corrida armamentista com a América quanto do impasse com a China. Avançando para hoje, e as dinâmicas mudaram. Nenhuma dessas condições passadas existe agora. Claro, Rússia e China não são almas gêmeas ideológicas, mas são parceiros estratégicos. Eles compartilham um desprezo mútuo pela hegemonia americana e encontraram uma maneira de trabalhar juntos com base em interesses compartilhados. E isso é suficiente. Para adicionar contexto, a China se tornou gradualmente o maior parceiro econômico da Rússia após a anexação da Crimeia em 2014 e as sanções ocidentais que se seguiram. A guerra na Ucrânia, então, consolidou essa relação. À medida que os Estados Unidos e a União Europeia aplicavam sanções ainda mais severas, a Rússia passou a depender quase inteiramente da China. O comércio entre os dois disparou. Nos últimos 2 anos, a Rússia obteve cerca de 40% de suas importações da China e enviou mais de 30% de suas exportações para lá. A cooperação econômica também aumentou, com exercícios conjuntos e mecanismos de compartilhamento de inteligência agora firmemente estabelecidos. Ambos compensam as lacunas estratégicas do outro. A Rússia é uma fonte abundante de recursos naturais e tem fornecido à China energia barata e transferências de tecnologia. Enquanto isso, a China é uma potência industrial e ofereceu apoio econômico suficiente para manter a Rússia à tona em sua guerra contra a Ucrânia. Ao combinar seus ativos, Moscou e Pequim poderiam muito bem dominar a Eurásia, que é exatamente o que a América mais teme. Admitidamente, a Rússia não gosta de ser segunda opção para Pequim, mas reconhece a linha de vida econômica que a China fornece, especialmente porque foi cortada de muitos mercados financeiros globais. Além disso, à medida que o poder e a influência de Pequim continuam a crescer, a Rússia vê isso como uma oportunidade para alavancar sua aliança para manter a influência geopolítica em um mundo multipolar. Portanto, a virada da Rússia em direção à China não é apenas uma reação à política dos Estados Unidos da América, é parte de um realinhamento mais amplo na ordem global. Hoje, a parceria com a China se tornou um imperativo estratégico para a Rússia, e seus líderes modernos não veem alternativa a isso.
O objetivo de Trump de virar a Rússia não é apenas teoria, já foi sugerido antes. Durante seu primeiro mandato, Kissinger teria encorajado Trump a melhorar as relações com Moscou para contrabalançar a ascensão da China. Mas é aqui que a realidade se impõe. A guerra na Ucrânia praticamente impossibilitou a retomada das relações entre Estados Unidos da América e Rússia. O Ocidente impôs pesadas sanções a Moscou e os europeus veem a Rússia como um perigo existencial. Então, se Trump quer dividir a Rússia e a China, ele tem que fazer uma oferta a Putin que supere o que Xi oferece. E no momento, isso é uma tarefa difícil. Pequim oferece apoio econômico, respaldo diplomático e um setor de tecnologia em crescimento que a Rússia precisa desesperadamente. Isso não quer dizer que os Estados Unidos não têm nada a oferecer, no entanto. Pelo contrário, a equipe de Trump está supostamente negociando a retirada das tropas americanas dos países da OTAN que se juntaram após 1990, incluindo Polônia, Romênia, os Bálticos e outros. Do ponto de vista russo, a expansão da OTAN para o leste à sua porta é uma ameaça à sua sobrevivência, e o Kremlin não gostaria de nada mais do que a saída das tropas americanas. A partir de 2022, os Estados Unidos têm mais de 100 mil tropas na Europa, com 10.500 tropas estacionadas na Polônia, 4.000 na Lituânia, 1.700 na Letônia, 2.200 na Estônia, 2.100 na Eslováquia, 800 na Hungria, 3.300 na Romênia e 900 na Bulgária. Se Trump prosseguir com a retirada das tropas dos Estados Unidos da América, isso deve ser visto como uma tentativa de cortejar a Rússia com o objetivo de conter a China. No entanto, as relações entre Washington e Moscou estão em seu ponto mais baixo. Recuar a frente oriental da OTAN pode não ser suficiente. Isso então explica o recente encerramento da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. Veja, desde o fim da Guerra Fria, promover a democracia através da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional tem sido um pilar da política externa americana. Instituições e organizações apoiadas pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional frequentemente criticaram publicamente a Rússia e a China por sua falta de democracia, mas os dois sempre ressentiram essa retórica como uma violação de sua soberania. Então, ao fechar a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, Trump está buscando fazer outra concessão à Rússia. Daqui em diante, sem mais promoção da democracia, o que implica em diminuir o soft power americano em determinadas regiões do mundo. Essas duas grandes concessões, degradando o flanco leste da OTAN e o encerramento da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, além do sacrifício de Trump do território, recursos e soberania ucranianos. Então, o que Trump está essencialmente negociando é redesenhar a ordem global. Ele está abrindo espaço para os russos para que eles se juntem aos americanos para encurralar a China. É crucial entender essa estrutura, caso contrário, nada do que Trump faz fará sentido. Ainda assim, é questionável se os russos morderão a isca. Ao contrário da era da Guerra Fria, quando as divisões ideológicas criavam divisões políticas, o mundo de hoje é moldado pela interdependência econômica. Claro, a Rússia aceitará de bom grado concessões dos Estados Unidos, mas há poucas razões para acreditar que os russos retribuiriam de maneira significativa, muito menos fariam uma reviravolta de 180 graus e de repente se tornariam hostis a Pequim. A China provou ser um aliado insubstituível. Outro ponto a considerar é que, mesmo com as concessões consecutivas de Trump, Putin sabe que este será o último mandato de Trump. Em contraste, Putin planeja permanecer no poder bem além de 2029, mas até lá, um novo presidente dos Estados Unidos da América poderia assumir e cancelar o acordo com ele. Para o Kremlin, isso torna qualquer acordo com Trump frágil, na melhor das hipóteses. Enquanto isso, as relações com a China são estáveis, previsíveis e muito valiosas para serem substituídas. Visto desta forma, o acordo de paz de Trump com a Rússia parece míope e improvável de funcionar como ele espera. É mais provável que Trump prejudique os interesses americanos no processo.
Concessões à Rússia viriam ao custo de alienar aliados da OTAN, muitos dos quais veem a Rússia como uma ameaça de longo prazo. Se as negociações com Putin falharem, Trump terá perdido mais do que começou. Sua retórica prejudicará o poder suave americano em geral e deixará os ucranianos e aliados da OTAN se sentindo traídos. O custo dessa aposta será severo, tanto que o próximo presidente terá dificuldade em reparar essas pontes queimadas. Na geopolítica, assim como na vida, o pior pecado é se destruir e se trair por nada. Eu fui seu anfitrião Shirvan do Caspian Report. Obrigado pelo seu tempo e Sawal.